No vídeo anterior a esse, eu apresentei brevemente esta que é uma das mais usadas técnicas da terapia cognitivo-comportamental. Eu destaquei que uma de suas características é que o aplicador, no caso o psicólogo ou a psicóloga, deve se dedicar a perguntar mais do que afirmar ou mesmo ensinar. Porque a característica da técnica é o interesse em colocar o cliente para pensar. Eu também ressaltei que essas perguntas do questionamento não são parecidas com aquelas feitas numa entrevista clínica preliminar, em que o objetivo é só colher informações básicas. Aqui, no questionamento socrático, são feitas perguntas com desdobramentos mais aprofundados. Então, vamos avançar agora. Quando o psicólogo conduz o questionamento socrático, ele costuma estar com a intenção de dar os seguintes enfoques. Definição de problemas. Trata-se de entender bem como que o paciente enxerga o seu próprio problema. Preste atenção nessa ênfase. É entender a visão do paciente. Entender o problema em si, objetivamente, também é importante, mas aí é no momento da investigação da situação. No questionamento socrático, o foco é entender o paciente e fazê-lo entender melhor também a sua situação. Identificar pensamentos e crenças do paciente. São construções mentais que estão ali, digamos, englobando a visão que o paciente tem sobre os problemas da sua vida. São coisas, digamos assim, que estão por trás, que estão estabelecendo a sua visão de mundo dentro da qual os seus problemas acontecem. Examinar significado de eventos. O que o paciente, ou cliente, como é chamado também, acha que esses eventos da sua vida estão indicando? Quais são as conclusões que ele tira a partir desses eventos? Avaliar ramificações de pensamentos ou comportamentos. Esses pensamentos que você está avaliando ali levam a outros pensamentos e também levam a decisões da pessoa de como que ela deve agir a partir daquilo. Isso também é explorado durante o questionamento socrático. É importante ter em mente que quando o psicólogo decide aplicar o questionamento socrático, ele escolhe alvos que ele julga ter relação com questões centrais para a terapia. Então ele já deve ter feito uma avaliação ali da situação do paciente, então ele elegeu aqueles pontos como importantes para serem os seus alvos. Aí ele vai fazendo as perguntas para um aprofundamento em aspectos relacionados com aquilo. Como a terapia é algo dinâmico, essa avaliação vai sendo refeita e o profissional pode decidir acrescentar outros focos para direcionar o questionamento sobre eles. Agora, veja que ficar fazendo perguntas não é difícil, mas já ficou claro até aqui que, nesse caso, não se trata de qualquer pergunta, que desde que esteja mantendo a conversa fluindo, está tudo bem, está funcionando. É necessário e é difícil escolher as perguntas mais proveitosas para a terapia e estabelecer, inclusive, uma ordem para ir colocando. Isso requer um treinamento, experiência. Escolher as perguntas adequadas, inclusive a ordem na qual elas serão feitas, ainda não é o suficiente. É preciso uma habilidade a mais, que é o timing, ou seja, ajustar o ritmo com que você vai apresentando as novas perguntas, acrescentando enfoques, mudando de tópicos. Em outras palavras, não se deve sair atropelando o paciente com perguntas, para não tornar assim a conversa muito acelerada e não dar tempo a ele de dar a resposta completa, de fazer a reflexão necessária. E nem ficar alternando o foco para lá e para cá, criando uma conversa dessa forma inconstante. Existem em manuais de TCC algumas diretrizes para como deve-se pensar em fazer o questionamento. Não se deve questionar tudo que for falado pelo paciente, só porque dá para questionar tudo, só porque você pensou num modo, numa pergunta.
Cada coisa que o paciente verbalizar, o psicólogo vai emendar um porquê. Não precisa ser assim com tudo. Senão vai virar uma perguntação infindável e vai ficar chata a sessão ali de psicoterapia. Então, para cada pergunta colocada pelo psicólogo, deve haver uma razão que ele percebeu. Ou seja, você está perguntando por quê. Foi identificado ali um aspecto importante. Tomando isso por base, alguns dos direcionamentos dos manuais podem ajudar muito os profissionais. Vou citar alguns exemplos. Pedir evidências a favor e contra alguma crença ou opinião que o paciente manifesta. Então, observe, você não vai perguntar para qualquer coisinha que ele falar. Você identificou que ele manifestou uma opinião ou uma crença importante ali para a diretriz da sua psicoterapia. Então, você peça essas evidências a favor e contra. Para ver, você está certo disso que você está pensando? O que evidencia para você que isso está certo? E contra, será que tem algum indício? Aí você vai desenvolvendo a visão que o paciente tem daquela situação ali. Outra seria pedir para ele refletir se ele está baseando o seu pensamento em fatos ou em sentimentos. Talvez ele esteja muito irritado, muito magoado, muito assustado e aquilo ali esteja interferindo no seu julgamento. Perguntar se os dados que ele dispõe estão claros ou se ele está fazendo uma interpretação, ele está deduzindo coisas que ele não tem como dados. Fazer perguntas que objetivam averiguar se o paciente tem tendências de pensar de um jeito fixo, ou seja, ele sempre leva a coisa para aquele lado ali. Em situações diferentes, ele acaba tendo opiniões que tendem a ir por um caminho ali. Ou ainda, averiguar se o seu pensamento está sendo do tipo preto e branco, se ele está perdendo as inúmeras variações e complexidades possíveis das situações. Mais uma ainda. Será que o pensamento dele é realista ou ele está imaginando um cenário que é excessivamente negativo? Note que as perguntas seguem uma lógica, então. Elas investigam diversas distorções cognitivas possíveis. Então, esse é um tópico complementar muito importante dentro da TCC. Conhecer as formas pelas quais as pessoas podem estar enxergando errado as situações. É isso que se chama de distorções cognitivas. Então, essas listas de perguntas, que eu dei alguns exemplos aí, servem até para os profissionais experientes, porque às vezes ali na hora te ajudam a lembrar de algum enfoque que você esqueceu. Outro ponto a ser destacado, para o qual os psicólogos devem ficar muito atentos, é que não se trata de fazer as perguntas e seguir em frente, simplesmente percorrendo ali a lista até chegar ao final dela. O profissional precisa prestar atenção nas respostas e notar se o questionamento está fazendo o efeito desejado, que, como já foi dito, é causar reflexões e trazer à tona sentimentos e ideias. Então tem essas perguntas gerais, que eu citei alguns exemplos. Elas começam a abrir o caminho das reflexões. Mas aí, em seguida, você precisa adaptar as perguntas complementares ao que for respondido. Então você vai elaborar novas perguntas ali, a partir do que vem sendo exposto pelo seu paciente ou cliente. Às vezes você precisa até refazer a mesma pergunta com outros termos para ele entender melhor, para ter um outro enfoque. Então você precisa ir acompanhando o que o paciente responde e ir aprofundando. Isso aí já é mais difícil de ter no manual, porque é uma coisa que tem que ser adaptada ali naquela situação presente. Como dá para perceber, então, por tudo isso que eu falei, dá para ver que tem uma complexidade na elaboração dessas perguntas. Vai aumentar muito a eficiência da técnica se o profissional tiver um amplo conhecimento de vida e também se ele for treinado em analisar situações, em raciocinar, em pensar de forma investigativa e ter uma sensibilidade também, não pode deixar isso de fora. Então conta muito aí para essa técnica poder dar resultados, a maneira como ela é feita. As nuances aí fazem muita diferença. Então vai contar muito a experiência do profissional, tanto a experiência na forma de estudo,
quanto na forma de vivência. E aí, quando o problema do paciente você percebe que é um problema real, um problema concreto, não é apenas uma questão de que ele está enxergando as coisas por um ponto de vista errado. Aí, nesse caso, a terapia entra no terreno das soluções de problemas, que é assunto nosso de outro vídeo. Até a próxima!